mundo em que vivemos, uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia, com o pastor Érico Rodolfo Bossinger. Eu quero tecer alguns comentários aqui a respeito de situações dos últimos tempos, principalmente no que diz respeito a nós cristãos. O desafio do discipulado à distância. As pessoas precisam entender primeiro o discipulado como é. O que é o discipulado? A palavra discipulado vem de discípulo, aquele que segue. Uma pessoa decide seguir outra e ela vai aprender com essa outra, vai ser o mestre dela, vai ser o discipulador, vai ser a pessoa mais experiente que vai ensiná-la no caminho do Senhor. Foi Jesus quem deu essa ordem em Mateus 28, 18 a 20. Em cada um dos evangelhos ela é enunciada de uma maneira diferente. Em Lucas, enfatizando o arrependimento. Em Mateus, enfatizando o discipulado. Em Marcos, enfatizando a evangelização, o anúncio do evangelho. Em João, enfatizando o Espírito Santo como mola propulsora. Em cada um dos evangelhos, a ordem de Jesus é enunciada de uma maneira diferente, mas é uma missão só. Em Mateus, ele focaliza o ide por todo mundo, fazei discípulos. Como é que a gente faz discípulo? Bom, primeiro pregando para saber se a pessoa quer ser discípula, e depois batizando, é o primeiro ato de obediência de um discípulo. Ele vai ser batizado para caracterizar que ele quer seguir, ninguém o obrigou. A partir daí ele vai aprender a obedecer. Não se deve batizar sem que isso fique claro. Para que se batizar? Para você começar uma carreira de obediência. Isso é fundamental, mas infelizmente isso não é ensinado nas igrejas. E as pessoas que querem ser batizadas estão somente para escaparem da ira vindoura. Ou seja, batismo é bom, o batismo vai trazer a bênção de Deus, então eu vou me batizar. Não vou perder nada, eu vou me batizar. Tinha que perder. Toda a velha vida tinha que perder, mas isso não é explicado e a culpa não é de quem se batiza. A culpa é do batizador, que batizou sem explicar o que é o batismo. Mas a partir do batismo, a pessoa tem que seguir uma vida de obediência. Vai ser discipulada, ensinada. Mas ensinada por quem? As igrejas preferem ensinar através de classes especiais de estudos, através de reuniões e cultos, e isso é um engano. O discipulado é um ensino pessoal, porque inclui a transmissão do conhecimento, que também pode ser adquirido de outras maneiras, mas inclui o acompanhamento e a avaliação. Isso é fundamental no discipulado. E a correção, quando necessária, e vai ser sempre necessária, a correção para que a pessoa acerte o rumo da sua caminhada. Isto é o discipulado, ensinando a pessoa não a ouvir e crer, mas ensinando a pessoa a obedecer a tudo o que Jesus mandou. Ela tinha que crer quando veio, quando se batizou. Não se deve batizar uma pessoa que não crê. Mas depois do batismo, ela é ensinada a obedecer. O crer visa obedecer. Mas isso não é ensinado nas igrejas. A pessoa diz que crê e fica lá, espontaneamente, sem compromisso, assistindo a igreja como ela quiser. Isso é errado. O discipulado é ensinar a pessoa a obedecer a tudo
o que Jesus mandou. Vai ter uma vida pura, vai se casar direitinho, vai esperar até o casamento, vai trabalhar, porque não vai ser preguiçoso, não vai comer o pão da preguiça, vai ter que trabalhar do suor do rosto que vai comer o pão. Deus mandou e Jesus endossou. A pessoa vai ter que ser fiel a Deus, obediente ao seu líder, confessar seus pecados, vai dar o seu dízimo, enfim, a gente vai ensinar a pessoa a obedecer. Isto é o discipulado, que infelizmente não é praticado na maior parte das igrejas e na maior parte dos crentes, mas é o que Jesus mandou. E se alguém quer ser um discípulo, quer ser feliz, ela tem que aprender isto. Interessante que eu estava lendo na Bíblia comentada de estudo do discipulado o seguinte: a palavra cristão aparece 3 vezes na Bíblia. A palavra discípulo aparece quase 250 vezes. O que Deus quer é discípulo e não necessariamente um crente ou cristão, quer um discípulo. E discípulo não nasce discípulo, ele tem que ser feito discípulo, ensinado a obedecer. Isso é o que Deus quer para todo cristão. Todo que entra na família da fé tem que aprender a obedecer, mas é um relacionamento pessoal. Ninguém aprende a obedecer num grupo de classe de escola bíblica ou num culto com pregações. Não é aí que se aprende a obedecer. Tem que ter um acompanhamento individual. Cada pessoa precisa de um líder que a discipule. Você tem? Você sabe quem é o seu líder? Quando a pessoa cresce espiritualmente, ela já não precisa de estar com o seu líder todos os dias. É um acompanhamento mais esporádico, uma supervisão. Um adulto espiritualmente, uma pessoa madura, não precisa de acompanhamento todo dia. Pode ser uma vez por semana, uma vez por mês. Se é um pastor, uma pessoa já bastante madura, experiente, uma vez por mês. Isso depende muito. O que deve ser feito é que sempre que tiver que tomar uma decisão, alguma coisa importante, participe ao seu líder, ao seu supervisor, ao seu pastor pessoal, mas isso para não tomar decisões de orelhada, segundo o seu nariz, para onde o nariz aponta, mas tomar uma decisão segura, segundo a direção de Deus, confirmada pelo seu líder. Isso é importante. Há pessoas que acham que tem direção de Deus, elas pensam, porque o coração está sentindo de fazer isso, que é de Deus. Confira com seu líder para saber se aquilo é realmente de Deus. Isso é o princípio do discipulado. Presume-se que as pessoas estejam próximas. Houve uma época no passado em que as pessoas estavam sempre próximas. As cidades eram pequenas, as pessoas tinham contato fácil, nem precisavam de condução de metrô, de ônibus, de barca, de trem, para irem longe procurar a outra. Elas estavam, em princípio, sempre juntas. Depois, na Idade Média, as igrejas passaram a ocupar o seu lugar em praticamente todo o mundo. As cidades ainda eram pequenas, as igrejas, em geral, dificilmente passavam assim de 100 pessoas assistindo, e ainda dava para as pessoas se conhecerem mutuamente. Mas depois, com o aumento da população, as igrejas passaram a ter muita gente e começarem a trabalhar massivamente, não individualizadamente, mas massivamente. E isso deteriorou em muito a qualidade espiritual e deu no que deu em nossos dias. É uma constatação muito triste diante do Senhor. Mas as igrejas se organizam e se multiplicam segundo aí as vantagens humanas, os critérios humanos. O discipulado vai ficando gelado. Em uma igreja com muitos assistentes, na verdade, pouquíssimos ali são realmente discípulos. Mas vamos supor que
todos sejam discípulos ou queiram ser discípulos. Há um contato pessoal, um líder de cada pessoa. Um líder não pode ter 50 discípulos, diretamente não pode. Ele pode ter milhares, mas indiretamente. Ele vai ter poucos discípulos, 10 discípulos diretamente com ele. Esses 10 vão fazer seus discípulos também. É assim, o discipulado vai se multiplicando, mas o contato pessoal direto não é possível com um número muito grande de pessoas. Bem, o desafio fica, então, para os tempos modernos, em que as pessoas estão longe fisicamente ou mesmo relativamente próximas, mas impedidas pela hora, pelo local, por circunstância de trabalho, são impedidas de estarem juntas. A pessoa pode morar na mesma cidade, mas a cidade é grande, leva 1 hora para ir da casa dela a outro lugar. Tem que pagar passagem, às vezes ela não tem o dinheiro da passagem para receber o discipulado pessoalmente. Então, programa-se uma vez por semana, mas se completa isto com contatos através de telefone, hoje nas redes sociais, com a internet, no celular. Isso é útil, a complementação desse contato pessoal. O contato visa manter os cristãos juntos e comunhão é um passo além do contato. Não basta a pessoa estar em contato com os outros, como assistir uma reunião junto. Isso não caracteriza que a pessoa está em comunhão. Muitas pessoas estão solitárias no meio de uma multidão assistindo reunião de igreja. Você entende? Tem visto isso? A pessoa está no meio de uma multidão e se sente solitária, porque ninguém liga para ela é apenas uma peça no meio da multidão, ela não é discipulada, ela não é ensinada no caminho do Senhor, não tem ninguém que cuide dela, é uma ovelha sem pastor dentro da igreja. O Senhor quer que cada pessoa seja cuidada. Você tem que procurar um líder, uma líder. Não seja sozinha, não seja um solitário. Precisa de alguém, procure. Deus vai colocar no seu caminho alguém para liderar você, para acompanhar você, alguém mais maduro, mais experiente na vida cristã, para acompanhar você. Bem, e quando a pessoa está em outra cidade, será que é possível isso? Ser discipulada, apesar de estar em outra cidade? Hoje, com o advento aí da tecnologia na área de comunicação, isso acaba se tornando possível. A gente faz uma chamada de vídeo, está praticamente vendo a outra pessoa. E num contato pessoal, tete a tete, né? Olho no olho, a gente consegue ter um bom relacionamento. Claro que a gente não vai querer só isso, de vez em quando a gente vai querer abraçar a outra pessoa e vai promover uma viagem até lá, a viagem da pessoa até cá, para a gente poder ter esse contato. Eu me lembro que eu fui à Argentina algumas vezes para estar em contato lá com o pastor Baker, que eu tinha como o meu pastor, e eu aprendi muito com ele, ia lá, ele muito ocupado, mas ele muito carinhoso e amoroso, me dava atenção, isso foi muito bom, ótimo para mim, eu aprendi muito daqui à Argentina. Mas a gente pode ir a outra cidade atrás do nosso líder, desde que você tenha um líder, reconheça como autoridade espiritual de Deus na sua vida e essa pessoa assuma você, que ele dê orientação ou ela e acompanhe você, peça relatório, você presta relatório da sua vida. Normalmente isso pode ser acompanhado através da mídia aí, das redes sociais, do contato telefônico, em cartas e de diversas maneiras à distância. Não substitui o contato pessoal de vez em quando. Acaba se tornando até um pouco mais difícil, porque você passa a maior parte do seu tempo com outras pessoas e o seu líder menos tempo. Mas se você for dedicada, você vai poder
fazer isto, manter com prioridade esse seu contato com o seu líder, dando relatório da sua vida. Eu achei muito interessante, me inspirou também bastante a irmã Maria Tânia, lá da Bahia. Ela mandou mensagem dizendo: pastor, eu estou aqui na Bahia já há 7 meses, mas o senhor ainda é o meu pastor. Ela está sempre ligada aqui nos programas, ouvindo, e me alegrou muito. Eu estou aqui tendo que tomar decisões com relação à minha vida aqui na Bahia. Mas o senhor me passou. Se eu for para o Rio de Janeiro, quero estar pessoalmente aí com o senhor. Eu achei interessante isto. É possível a gente quebrar um galho, digamos assim, suprir deficiências mesmo à distância. Mas nós cremos que o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus na gente, vai nos guiar na localidade para pessoas que são do Senhor, para nós somarmos com essas pessoas ali. Eu aprendi na minha juventude, depois pratiquei em toda a minha vida profissional, eu tive longos anos de vida profissional, em todo lugar onde eu ia trabalhar, sempre na área técnica, mas nós promovíamos o encontro dos cristãos e tínhamos que ter, na hora do almoço, um culto, uma reunião dos cristãos. Esses trabalhos foram maravilhosos, sempre produtivos, era um fortalecimento espiritual para os irmãos ali, inibição de pecados, era muito interessante e muitos frutos vieram por causa desse testemunho. Em todos os ambientes de trabalho, os cristãos se unirem. Isso não impede que você tenha um líder. Eu ensino para nossos irmãos que ninguém no nosso meio está proibido de frequentar uma igreja. Pelo contrário, nós temos que ir aos outros para mantermos a chama da comunhão, estendermos a dessa da comunhão aos que estão perto de nós. Como você vai ser um cristão no bairro, você está frequentando uma igreja, o templo é longe e você desconhece os irmãos que estão à sua volta no bairro, os seus vizinhos que são do Senhor? Isso é uma afronta a Deus. Deus é o Deus deles também. E se você quer ser de Deus, você tem obrigação com eles. São seus vizinhos, são irmãos que estão próximos a você. Isso é uma ordem de Deus, que você os ame e que faça o que estiver ao seu alcance por eles. Embora a sua ligação de submissão seja com a pessoa que está à distância, isso não impede que você ame nem que tenha comunhão com os que estão próximos. Procure entender isto. A ordem de comunhão é de Deus para com todos os que são do Senhor, embora a sua ligação espiritual e submissão seja com uma pessoa que está à distância. Isso é possível. Eu creio que esse é o grande desafio do nosso tempo, separar essa ideia de comunhão da submissão. Você está submisso espiritualmente a uma pessoa que é o seu pai espiritual, é o seu discipulador, mas você não está sempre com essa pessoa porque ela está distante, mas você tem comunhão com todos que estão à sua volta. Você tem que ter comunhão com todos que são do Senhor à sua volta. E isto não atrapalha em nada a sua submissão espiritual. Meus filhos cresceram, são adultos, estão espalhados por aí, por toda parte. Eles não deixam de ser meus filhos, eu continuo sendo o pai deles. Em situações delicadas, eles vão se reportar a mim. E embora estejam a distância até grande, mas são meus filhos. Procure entender isso. Você é filho de quem espiritualmente? Quem é o seu líder? Quem é a sua líder? Quem é o seu pastor pessoal? Você precisa ter fidelidade ao seu pastor pessoal, entregar dízimo, confessar seus pecados, dar relatório da sua vida, pedir orientação ao seu líder espiritual ou à sua líder. Você tem que ter alguém que Deus coloque para supervisionar a sua vida. Mas
Fora isso, você não está proibido, pelo contrário, é incentivado a ter comunhão com todos que estão ao seu redor, onde você estiver, no ambiente de trabalho, no bairro onde você mora, onde for. Ter comunhão não impede, não atrapalha a submissão espiritual. São aspectos separados, mas que são fundamentais na vida de qualquer cristão. Procure entender para poder também praticar isto que agrada a Deus.